Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 17 da matéria de Ciências, Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos fazer um experimento chamado A Vela que Levanta Água. Nesse experimento, nós vamos ver os efeitos da pressão atmosférica e da dilatação dos gases. Então, se vocês já estão no 8º, 9º ano, vocês vão conseguir entender com mais facilidade esse experimento. Mas, indiferente da sua idade, você vai conseguir reproduzir esse experimento, comentar com seus colegas, com seus pais, como que ele funciona, e vocês vão começar a ter uma noção já sobre o que é a pressão atmosférica e qual a ideia da dilatação dos gases, o que são esses gases. Lá no 6º, 7º ano a gente já começa a falar sobre os gases, a atmosfera, as propriedades dos gases. Então, vocês já vão trabalhar com essa ideia da dilatação deles nesse experimento também. O objetivo específico vai ser observar a ação da pressão atmosférica sobre um sistema fechado. Então, a pressão atmosférica, o que é essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a coluna de ar que nós temos sobre a nossa cabeça, ao redor do nosso corpo, enfim, que nós temos atuando na atmosfera. O ar, ele é formado por partículas, pequenas partículas, moléculas, átomos, enfim. E todas essas partículas, elas têm um certo peso, elas sofrem a ação da gravidade assim como nós. Então elas estão sendo atraídas para o centro da Terra, sendo atraídas para o solo, para a superfície. E elas vão atuar em várias situações do nosso dia a dia. Uma dessas situações vai ser nesse nosso experimento aqui. E a gente vai discutindo ao longo dele qual a ação da pressão atmosférica aqui. Vamos aos materiais que nós precisamos para realizar esse experimento. Um prato fundo, não precisa ser tão fundo, mas aqueles rasinhos também não vai ficar legal o experimento porque vai ter muita pouca água. Nós vamos precisar também de uma vela, qualquer vela que vocês tenham, só que a vela ela tem que ter um diâmetro menor do que a garrafa, do que o recipiente de vidro que vocês vão utilizar. Então, cuidem com o recipiente de vidro com relação à vela, certo? Vamos precisar de água, vamos precisar de um corante. Corante não é necessário, mas deixa o experimento um pouquinho mais bonito visualmente. Vamos precisar de fósforo ou um isqueiro, então, fósforos, e um recipiente de vidro. Aqui a gente trouxe uma garrafa de um suco, enfim, que vamos estar reaproveitando, mas pode ser qualquer outro recipiente de vidro. Preferência garrafa, que fica mais visível o experimento. Procedimento, então. Para montar o experimento, você deve primeiramente colar a vela no centro do prato. Então, vamos lá. Como que a gente faz para colar a vela no centro do prato? Percebemos que ela não está colada. A gente vai pegar o palito, acende e passa embaixo da vela para derreter um pouquinho a cera. E fixa ela no centro do prato. Não ficou bem no centro do prato, mas não tem problema. Depositar a água com o corante no fundo do prato. Então vamos colocar a água agora e acrescentamos o corante também. Bastante água. Legal. E agora o corante. Temos corante vermelho, corante azul. Às vezes nós usamos o vermelho, às vezes o azul. Dessa vez vamos misturar um pouquinho dos dois. É um roxo. Ou não. Misturamos bem o corante na água. Ficou um roxinho bonito. Legal.
Próximo passo, depois basta acender a vela e colocar a garrafa de vidro com a boca para baixo, deixando a vela dentro do recipiente. O que acontece a seguir é que a água começa a entrar na garrafa ao mesmo tempo em que a chama da vela vai diminuindo até que se apaga totalmente. Quando isso acontece, a água para de subir na garrafa. Vamos ver se o nosso texto, a teoria, está de acordo com a prática. Acendemos então a vela primeiramente. Próximo passo, colocar o vidro, a garrafa de vidro de ponta cabeça sobre a vela. Devagar. Vai baixar um pouquinho. E aguardar. Calma. A água foi entrando enquanto a chama da vela está levemente diminuindo. A vela se apagou, a água está entrando mais um pouquinho ainda, mas por que exatamente isso aconteceu? Se a gente tirar agora, a gente vai perceber um monte de bolhas de ar entrando na garrafa, quer ver? Assim como o ar entrou na garrafa, a água saiu agora. A ideia por trás é bem simples. Ao colocar a garrafa vagarosamente por cima da vela, antes de tocar a água, o recipiente começa a ser preenchido de ar quente e o ar frio sai. Então, quando nós estamos nesse processo aqui de colocar a garrafa sobre a vela está aquecendo o ar ao redor dela. Esse ar tende a subir. Ar quente sempre vai para cima, ele fica menos denso do que o ar frio que desce. Então o ar quente está subindo, entrando na garrafa e preenchendo esse espaço dentro da garrafa. Enquanto o ar frio que estava aqui dentro da garrafa vai descendo e vai saindo. Ou seja, a garrafa toda, antes da gente chegar até o final, está encostada na água, fica preenchida com ar quente, certo? Aí nós encostamos a garrafa no fundo do nosso prato, a vela fica no centro. A vela continua aquecendo esse ar, o ar quando está aquecido ele expande, ele aumenta de tamanho, mas quando a vela apaga, o ar que estava expandido lá dentro, que estava afastado, as moléculas, as partículas que compõem o ar estavam afastadas umas das outras, agora ele começa a resfriar, porque a vela apagou. Começando a resfriar, ele vai diminuindo de tamanho. Estava expandido, ar quente, resfriou, começou a reduzir de tamanho. A pressão atmosférica dentro do recipiente tornou-se menor do que a pressão atmosférica fora. A atmosfera, ela está empurrando tudo que nós está exercendo uma força em cima de todas as coisas, incluindo da garrafa e da água aqui. Então, imaginem que a pressão atmosférica está empurrando essa água em direção ao interior da garrafa que tem uma pressão atmosférica menor. Sempre de maior pressão atmosférica para a menor pressão atmosférica. Vamos pensar que a gente estivesse tomando um suco. Quando nós tomamos um suco, é a pressão atmosférica que faz o suco subir pelo canudinho e entrar na nossa boca. Sabe por quê? Porque quando você coloca o canudinho na água, do suco, no refrigerante, enfim, e você chupa o ar,
você tira o ar do canudinho, você diminui a pressão atmosférica dentro do canudinho. Você deixa ela menor do que a pressão atmosférica fora. Consequentemente, a pressão atmosférica está empurrando o líquido e o líquido está seguindo em direção à menor pressão atmosférica, tentando equilibrar ela. Então, ele está seguindo pelo canudo até a boca, certo? Então, essa é a ideia por trás desse experimento. A pressão atmosférica empurra a água para a região onde tem menor pressão atmosférica. E por que aqui fica menor a pressão atmosférica? Porque a vela preencheu essa garrafa de ar quente que estava expandido. Quando a vela se apagou, queimou todo o oxigênio que tinha lá dentro, a vela se apagou, aquele gás, o ar que estava expandido, começou a se comprimir, a voltar ao seu tamanho normal. Voltando ao seu tamanho normal, precisou preencher o restante. A pressão atmosférica empurrou a água e a água seguiu para dentro da garrafa. Legal? Esse é o conceito por trás desse experimento. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, nosso experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa esse experimento. Super simples. A água não precisa do corante. Vocês não precisam de um prato fundo, se não tiver, pode pegar uma bacia ou qualquer outro recipiente. A garrafa tem de ser de vidro. Por que ela tem que ser de vidro? Porque o vidro ele é mais resistente. Então a pressão atmosférica não iria atuar sobre as paredes do vidro. Se eu pegasse uma garrafa de plástico e colocasse ela ali dentro, a vela iria igualmente preencher o interior da garrafa com ar quente, ar expandido. Quando a vela apagasse, o ar começasse a reduzir de tamanho, o gás começasse a voltar ao seu tamanho normal, a pressão atmosférica diminuísse lá dentro, a pressão atmosférica de fora iria atuar sobre as paredes da garrafa, amassando ela, certo? Então, a água não iria subir porque a garrafa iria ser amassada pela pressão atmosférica. Diferente da garrafa de vidro, justamente pela sua parede, por ela ser feita de vidro, a pressão atmosférica não tem força o suficiente para amassar ela e com isso a água sobe através do seu gargalo. Legal? Então, a única exceção é que tem de ser uma garrafa de vidro. Legal? Espero que vocês realizem esse experimento, contem para os seus pais, contem para os seus colegas como que ele funciona e nos vemos no nosso próximo experimento.